Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Sou Cristiana, estou aqui novamente para a gente falar sobre a redação do vestibular CEDERJ. No vídeo anterior, a gente abordou questões mais teóricas a respeito dessa prova e neste vídeo a gente vai fazer uma abordagem mais prática. Prática como? Nós vamos fazer análise do tema mais recente do CEDERJ e pensar uma roteirização para esse tema. Então, nós vamos analisar o tema e pensar em um roteiro final, em como se dá esse processo de roteirização com o tema do CEDERJ, beleza? O tema de 2021, né, o tema proposto para o primeiro semestre deste ano foi Juventude Atual e Consumo. Conscientização ou apenas uma moda diferente? Vamos fazer uma breve análise desse tema. A gente percebe ali um ponto de interrogação que nos indica o comando do tema. Aqui a gente tem uma frase temática, né, que é uma pergunta. No vídeo anterior, a gente viu que isso é comum no CEDERJ, né, apresentar o tema sob forma de pergunta. Não é aquele tipo de pergunta sim ou não. E a gente tem aqui uma outra palavra importante que é a conjunção ou. Esse conectivo, ele nos indica alternativas. Então, o tema pergunta ali se é uma conscientização ou uma moda diferente. Aqui a gente já tem indicação de como abordar o tema, né? O nosso texto, ele vai ter que argumentar sobre uma das alternativas propostas. Então, a gente vai seguir pelo caminho da conscientização ou da moda diferente. Agora vamos fazer a interpretação da frase temática, palavra por palavra, pensando nas palavras-chave, né? Eu sempre falo para os alunos, né, pensarem já nos sinônimos, né, para não ficar muito repetitivo ao longo do texto. Então, algumas palavras a gente vai repetir, mas para a gente pensar em sinônimos e também no que elas significam. Começando aqui, a gente tem a palavra juventude, né? Esta palavra ela nos indica uma faixa etária específica. Isso é muito importante da gente ter atenção para esse fato, para a gente não fugir, né, disso no nosso texto. Como? Se a gente fizer uma abordagem que use só palavras como brasileiros, as pessoas, os indivíduos, a gente não está focando no recorte que a gente tem de faixa etária. Então, a argumentação ela vai se dar a respeito de uma faixa etária específica, os jovens. Depois nós temos o adjetivo atual, que também nos indica um recorte, o recorte temporal. A gente tem que falar dos jovens hoje, né? Na contemporaneidade. A gente pode citar os jovens, a geração passada, para fazer ali uma comparação, ou a gente pode citar a geração futuro, que a gente espera dela, mas o foco da nossa argumentação é a juventude atual. Ainda nessa primeira parte da frase temática, a gente tem a palavra consumo. A palavra consumo que significa aquisição, utilização, destruição de bens ou serviços. E aqui a gente pode confundir com consumismo, né? A diferença ali é que o consumismo a gente acaba fazendo essa aquisição, né? Essa utilização sem que seja algo necessário. E o consumo não, a gente consome, a gente utiliza bens para nossa necessidade. Aí vem a pergunta: a juventude atual, né, e o consumo, essa relação, ela tem se dado de forma consciente, né? A gente tem a palavra ali conscientização, que significa ali o processo de assimilação de um conhecimento, né? Tornar-se consciente, ou apenas uma moda diferente. Quando a gente pensa em moda, a gente pensa em algo passageiro, né? É um comportamento de uma dada época. Então, aqui a gente vai ter os dois caminhos, né, para a gente escolher ali apresentar a nossa argumentação. Essa relação da juventude atual com o consumo tem se dado de forma consciente, né, ou é só um comportamento da época atual, né, é uma moda. Antes, a gente vai fazer a leitura atenta dos textos motivadores.
O primeiro texto que a prova trouxe é um trecho de um poema chamado Eu, Etiqueta, de Carlos Drummond de Andrade, que diz o seguinte: em minha calça está grudado um nome, que não é meu de batismo ou de cartório. Um nome estranho. Meu blusão traz lembrete de bebida que jamais pus na boca nesta vida. Em minha camiseta, a marca de cigarro que não fumo. Até hoje não fumei. Minhas meias falam de produto que nunca experimentei, mas são comunicados a meus pés. Meu tênis é proclama colorido de alguma coisa não provada por este provador de longa idade. Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, minha gravata e cinto e escova e pente. Meu copo, minha xícara, minha toalha de banho e sabonete. Meu isso, meu aquilo. Desde a cabeça ao bico dos sapatos são mensagens, letras falantes, gritos visuais, ordens de uso, abuso, reincidência, costume, hábito, premência, indispensabilidade, e fazem de mim homem anúncio itinerante, escravo da matéria anunciada. Estou na moda. Bom, esse primeiro texto aqui mostra uma relação com a moda que tem um certo distanciamento, né? O consumo de coisas que não tem a ver com a identidade do consumidor, né? Compra e usa apenas o que está na moda, né? Completamente influenciado pela publicidade, pela propaganda, né? É mais o ter do que o ser. Vamos ao segundo texto. O segundo texto é a matéria, né, que saiu numa revista, na revista Ela, né? E tem esse título, A Turma que Não Compra. Acredite, existe uma geração de fashionistas que não tem vontade de entrar em loja nem pagar por uma roupa. Prefere trocar, alugar, herdar e ressignificar. A artista plástica Joana Uchoa, de 23 anos, não entra em uma loja de roupa há mais de 5 anos. Isso não quer dizer que ela não gosta de moda, ou seja, basiquinha. Ela simplesmente não quer estar dentro do modelo convencional de consumo, em que é preciso pagar um preço alto por peças novas lançadas em ritmo frenético e homogeneizam o vestir. Um dos grandes aliados da geração consciente é a customização. Pintar, cortar, costurar. Joana tem até uma camiseta manchada que pegou do pai e ilustrou 2 mãos para disfarçar. Postou no Instagram e começou a receber pedidos. Não esperava esse retorno, foi uma surpresa. Mas fui no fluxo e acabei fazendo bastante. Vendia direto e fui chamada para collabs. Joana faz parte da geração Z, nascida entre 1994 e 2010, que, de acordo com a pesquisa do Escritório de Previsão de Tendências WGSN, não frequenta shopping, pensa no impacto ambiental e social e quer assinar a cocriação do que compra. Essa geração, que chamamos de ZWE, não faz questão de ter, e sim de ser. Prefere gastar dinheiro com a experiência e não com a posse. Busca ser sustentável e compartilhar, diz Daniela Penteado, especialista do WGSN. Não por acaso, um dos formatos de negócios que mais deve crescer nos próximos anos é o de aluguel de roupas. Isso irá inclusive chegar às peças de fast fashion. É uma turma que deseja novidade, não vintage. A previsão é que o formato de aluguel cresça 1,8 bilhões de dólares até 2023. Bom, nesse segundo texto a gente tem o oposto, né, do que foi apresentado no primeiro texto. Aqui a relação com o consumo se dá mais por identificação, né, por individualidade, autenticidade, e não pelo ter, né, e não por comprar algo que está na moda e que homogeniza todo mundo. O enunciado da redação diz o seguinte: o texto de Carlos Drummond de Andrade foi publicado no ano de 1984. O outro é atual e trata da geração Z. De acordo com esses textos, o comportamento da geração retratada por Drummond e o da geração Z em relação ao consumo de moda apresentam características bem diferentes. A partir da leitura dos textos motivadores, elabore um texto de opinião para desenvolver o seguinte tema: juventude atual e consumo, conscientização ou apenas uma moda diferente?
Então, vamos começar aqui a pensar nas ideias, né, nas possíveis ideias que podem fazer parte do nosso texto. O primeiro texto lá, o poema, ele nos leva logo a pensar no consumismo, né? Nessa relação de você comprar, né, o que está na moda, mesmo que não tenha nenhuma identificação, mesmo que não precise, né? Apenas por tá todo mundo comprando, tá todo mundo tendo. Também nos leva a pensar na questão da ostentação, né? Comprar coisas muitas vezes que são caras, mas que não têm identificação nenhuma com o consumidor, só porque tem uma marca, né? Só porque está na moda. Esse comportamento era comum da geração passada, a geração Y chamada, só que a gente também pensa que parte dessa geração já era mais consciente, né? Não era todo mundo que agia desse jeito, então já tinha uma parte ali mais consciente. Com relação ao segundo texto, que fala da geração Z, a gente pensa logo que são nativos digitais, né? É uma geração que nasceu numa outra época, imersa na tecnologia, né? Tem amplo acesso à informação, seja por meio da internet, da TV, enfim, de livros. A questão das redes sociais é uma questão muito importante, porque essa geração ela vive conectada, né? E é difícil encontrar alguém dessa geração que não tenha nenhum perfil em alguma rede social. E quando a gente fala em rede social, a gente também pensa nos influenciadores digitais, e tem uma galera aí desses influenciadores que são super engajados com causas sociais, com causas ambientais, o que acaba influenciando essa geração. E também a gente pensa que essa geração Z, né, ela nasce numa época, ela está, né, vive numa época em que temas ambientais, né, essa reflexão com relação ao consumo tem sido abordada de forma mais aberta, certo? Bom, depois que a gente pensa nessas ideias, a gente tem que optar pelo caminho a seguir. Vou optar pelo caminho da conscientização, né? Acredito que essa geração, ela tem essa relação com o consumo como fruto de realmente uma tomada ali de consciência. E precisamos selecionar as ideias que de fato vão compor o nosso texto. Eu acho que essas 3 ideias aqui são um bom caminho para a gente defender o ponto de vista. Bom, depois de selecionar as ideias, é hora, né, de decidirmos ali qual será de fato a nossa tese, quem vai compor os argumentos e pensar em como a gente vai fechar o nosso texto. A tese será de que os jovens atualmente eles têm praticado um consumo de moda mais consciente. Para provar, para sustentar essa tese, vamos usar como primeiro argumento, né, a questão da influência externa, a influência da cultura. A cultura é fator determinante para o comportamento do consumidor. Desse modo, o consumo consciente da geração Z deve-se em grande medida a uma parcela de jovens da geração Y, nascidos entre 1980 e 1990, que iniciou essa reflexão no passado. Como segundo argumento, né, para a nossa tese, temos o amplo acesso à informação. O amplo acesso à informação que os jovens de hoje têm contribui para o consumo consciente na medida em que expõe o consumismo como algo realmente ruim e estimula a autoidentificação e reflexão sobre o assunto. E, para concluir, a gente tem a retomada da tese. A juventude atual tem se mostrado, de fato, uma geração preocupada com questões ambientais e sociais, o que se reflete na forma como consome a moda. E, como desfecho criativo, pensar numa reflexão, né? Que esse seja um legado para as gerações futuras. Claro que aqui é só o roteiro, né? A gente precisa depois desenvolver. Gostaria agora de fazer 2 observações importantes. A primeira é de que, na hora de montar o nosso roteiro, além da tese, a gente já pode pensar em como a gente vai fazer a nossa contextualização do tema. Para esse tema, por exemplo, a gente poderia pensar em 3 maneiras diferentes de contextualização. A primeira poderia ser uma contextualização histórica, fazendo ali uma comparação entre a geração Y e a geração Z. A segunda poderia ser uma contextualização conceitual, lembrando que essa conceitual é aquela que vai fazer a definição de algum termo, de alguma palavra-chave do tema. E aí a gente poderia escolher a palavra consumo, ou a palavra moda, e até mesmo a palavra geração.
O terceiro tipo poderia ser uma contextualização cultural, né? Fazendo uso ali do poema Eu, Etiqueta, do Drummond, né? Além da contextualização, da forma como a gente vai abordar o tema, lá na introdução, a gente pode também, na hora da roteirização, pensar na conclusão. E aqui eu quero fazer uma observação que na redação do CEDERJ, essa retomada da tese, né, ela pode acontecer de forma mais elaborada, né, e a gente pensar no desfecho criativo. Para a redação do CEDERJ, três tipos de desfecho criativo são bastante produtivos. Primeiro, a reflexão sobre o tema proposto, também a ressalva sobre o tema, se for o caso, e a gente pode também pensar num desfecho que apresenta uma solução. Observação importante: quando eu falo solução, né? Solução e proposta de intervenção são coisas diferentes, tá? Proposta de intervenção, né, é aquela exigida lá pelo Enem, né, uma das competências do Enem, e ela pressupõe o uso de 5 elementos válidos. Quando eu falo em solução, não, é de forma mais genérica pensar, apontar ali algum caminho, né, para a resolução de uma problemática, se for o caso, né, se assim o tema permitir. Beleza? Então, além da gente pensar na tese, nos argumentos, né, a gente já pode pensar na contextualização, como a gente vai fazer essa abordagem e também como a gente vai terminar o nosso texto ali, que tipo de desfecho criativo a gente vai usar, ok? Eu quero desejar a todos que vão fazer a prova do CEDERJ, né, uma excelente prova. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou procure o mediador do seu polo, tá bom? Obrigada pela sua atenção e até a próxima!